Então vamos lá, começou a gravação, 27 de janeiro, primeira aula é de Zoom. Vamos aqui, pessoal. Vamos para o campus virtual primeiro. Vamos lá. Aqui, ó, engenharia química. Vamos ver o que nós temos. Uai, o portal caiu? Ah, meu Deus. Bom, lá no portal eu já coloquei os materiais. Estou tentando mostrar aqui, mas o portal não está indo. Não abre nada. Enfim, daqui a pouco a gente tenta de novo isso daí. Mas lá tem todas as transparências que nós vamos usar. Vocês vão ver que tem as atividades de entrega de listas. Então, a princípio, nós vamos entregar 10 listas de exercício. Ao final dessa transparência, vocês vão ter um resumo para fazer. E a situação aqui é o seguinte: a distribuição de pontos, nós vamos ter 30 pontos dessas listas, 30 pontos de trabalho prático, que eu vou passar para vocês. Então, aí deu 60. Aí nós vamos ter duas provas, cada uma valendo 20 pontos. A primeira prova daqui a 4 semanas e a segunda prova uma semana antes do final do semestre, ou seja, na 11ª semana. Que realmente não tem portal, não. Os slides, como eu falei para vocês, já estão no portal. Vamos começar aqui, então, pela primeira aula. Vamos lá. Então, nós estamos na disciplina de AEDS 1, algoritmos e estruturas de dados. Pergunto a vocês já fizeram essa disciplina? Quem aqui de vocês já tem uma noção de programação? Por favor, coloque no chat. Ah, beleza. Tá bom. Então, nós estamos aqui. Tá, mais ou menos no meio a meio. Tá, vamos lá, pessoal. Essa parte aqui, é ruim o pessoal não ter aparecido, porque essa primeira parte, ela é muito importante para você compreender, né, o que vai vir pela frente. Vamos lá. Então, o que nós vamos discutir hoje na aula? Tem duas coisas. Como um computador funciona e o que são algoritmos. Na verdade, seriam três coisas: o funcionamento do computador, um pouquinho de história da computação e o que são os algoritmos. Então vamos começar. Antes da gente programar o computador, vamos entender um pouquinho o que é o computador. Vamos lá. Em essência, um computador pode ser visto como uma calculadora ligada a uma unidade de memória e unidades de entrada e saída de dados. Então pensa aqui. Todo mundo aí já manipulou calculadora. O que é um processador? É, em essência, uma calculadora que tem ali um conjunto de operações. Só que essa calculadora, você não precisa ficar digitando nela as operações. Essa calculadora, ela está interligada a unidades de memória, e dessas unidades de memória, ela lê as operações que ela tem que fazer e lê os dados sobre os quais ela tem que executar a operação. E ela vai executando isso daí como se fosse um script. Só que algumas rotinas vão precisar de dados do mundo exterior, e depois que você fizer a computação, você tem que pegar esses dados que você computou e tem que mostrar para o usuário, ou enviar pela rede, ou armazenar em algum lugar. Então você tem um núcleo de processamento, que é quem faz as contas, e você tem aqui a memória e essas unidades de entrada e saída. Essa entrada e saída de dados
são todos os dispositivos que a gente usa, né? Você tem um mouse, um teclado, esse microfone aqui é entrada de dados, mas o meu fone é saída de dados. A rede, a nossa rede, ela é entrada e saída de dados. A porta USB é entrada e saída de dados. O monitor é só saída, a impressora é só saída, mas se a impressora for multifuncional e tiver um scanner, o scanner também é entrada de dados. E olha ali o processador. Basicamente, ele vai fazer um monte de operações que eu chamei de cálculos. A maioria são cálculos, mas tem outras operações de buscar dados da memória, mandar dados para os dispositivos de saída, ler dados dos dispositivos de entrada e ler dados da memória. Então você tem um chip que faz esse procedimento todo. E a memória? Bom, vamos começar aqui primeiro com o que eles chamam da memória principal, que é essa memória RAM. A memória RAM é a memória de acesso aleatório, então Random Access Memory. Ela armazena números. Na verdade, ela armazena sequência de bits, sequência de zeros e uns. Agora, nessas sequências de zeros e uns, ela também pode armazenar comandos, que são os comandos que vão ser dados para os programas. Então, uma sequência ordenada de instruções, de comandos e de dados, a gente chama isso de um programa. Basicamente, o processador que a gente viu, ele vai ler dados da memória, ele vai ler instruções da memória e vai executar essas instruções sobre os dados que ele leu. O resultado desses comandos volta a ser armazenado na memória e assim o computador vai interagir até ele atingir o objetivo que você quer. Essa memória RAM é aquela memória que quando você vai comprar um notebook, você pergunta lá, o notebook tem quantos GB? Tem 4 GB? Tem 8? Tem 2? Tem 16? Hoje, isso aí, essa memória RAM, ela é na casa de algumas poucas unidades de giga. E é nessa memória principal que a operação se dá. Então, olha ali, ó, a operação do computador. Tem uma figurinha aqui embaixo. Deixa eu fazer o ponteiro laser aqui, ó. Olha aqui, ó, você tem o processador, ele precisa buscar um comando, então ele vem no controlador de memória, solicita uma posição de memória. O controlador vai lá na memória, busca o valor que está lá dentro, vem para o controlador, ele entrega para a CPU. A CPU decodifica aquele número geralmente vai conter comandos e dados, eventualmente ele pode pedir uma sequência de números, eventualmente esse comando, como ele já sabe o que é, ele pode retornar e pedir complementos para esse comando, mas em essência você tem esse cara aqui, que é o processador, através de um controlador de memória, dados aqui, e iniciando sua operação. Quando a gente liga o computador, você tem um processo de inicialização, que é a BIOS, é aquela tela preta que a gente vê quando liga o computador. Ali tem uma rotina pré-definida. Essa rotina, ela está gravada numa memória que não apaga nunca. Toda vez que você liga o computador, ele vai para aquela posição de memória e começa a executar. Bom, os resultados desse comando são armazenados na memória, que podem ser usados para outros comandos. Opa, peraí, não está mostrando nada? Tem que estar mostrando, Letícia. Pessoal, vocês estão vendo aí na tela? Fala, gente. Abre o microfone aí. Ai, Letícia. Letícia, microfone, por favor. O que você está vendo na sua tela? Letícia? A minha tela está toda preta. Não tem nada escrito? Nada.
Então, peraí. Você está no celular ou no computador? No telefone. Celular. Então, peraí. Olha só. Você tem o link aí para você entrar de novo? Tem. Eu te aguardo aqui. Por favor, sai e entra de novo. Agora apareceu, professor. Ah, que ótimo. Então vamos voltar aqui. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. Colocar o celular aqui na tela para eu poder ver vocês aqui também. Vamos lá. Então tá bom. Vocês já entenderam então que o processador fica interagindo com a memória, buscando comandos e dados e executando o que está naqueles comandos. Né? E se você pensar um vírus de computador, né, o que é um vírus de computador? Essencialmente, você vai numa posição de memória que você sabe que o processador vai ler de alguma forma e você injeta um código maluco que não é o código original da aplicação. Então, a hora que ele chega ali, ele começa a executar uns comandos que não eram os comandos que deveriam ser executados. Vamos lá. Só que a memória não é só uma. Né? Na verdade, lá no computador pré-histórico, é bem possível que houvesse uma. Você pega lá em 1980, quando você ia usar um computador, o que ele tinha, né? Ele era uma máquina que ligava, aparecia ali um editor de textos e você pegava o seu programa e digitava o código-fonte dele. Depois que você editava, você compilava aquele programa e o programa estava disponível para você. A hora que você desligou o computador, aquilo ali era apagado, você ligava o computador, você tinha que digitar lá 20 folhas de papel de novo. Se você errasse um ponto e vírgula, um parênteses, uma chave, você tinha que procurar onde você errou. O que era isso? Isso era um computador que não tinha aqui ó, a memória secundária. Como é que funciona hoje um computador? Da mesma forma que quando você vai comprar um notebook, você pergunta lá quanto que ele tem de memória. Aí fala lá, ele tem 4 GB de RAM. Ah, legal. Aí tá falando esses 4 GB é que é da memória principal. Aí você pergunta assim, e HD? Aí a pessoa fala assim, ah, ele tem 1 TB de HD. Aí você está falando da memória secundária. E aí ele tem também a memória cache. Mais para frente aqui nós vamos ver como é que funciona a quantidade dessa memória cache. Ele tem essa memória ROM e ele tem os registradores. Olha só, pessoal, você tem uma pirâmide de memórias para fazer o computador funcionar da forma que ele executa hoje. Como é que isso funciona? Conforme você sobe nessa pirâmide, mais rápido é o acesso. Então, o registrador, por exemplo, ele está dentro do processador. O acesso a ele é imediato. Muito mais rápido do que um acesso à memória RAM. Conforme você desce nessa hierarquia, então, a velocidade ela fica mais baixa. Por outro lado, o custo também é mais baixo. Então, aqui você consegue ter mais dessa memória do que ter dessa. Como é que isso varia? É o seguinte, a especificação de um notebook padrão hoje aí do Mercado Livre tem 1 TB de HD, ou seja, 1 TB são 1000 gigas, ele tem 1 TB de HD de memória RAM. Memória RAM ele tem 1000 vezes menos. Então ele tem aqui 4 ou 8 gigas de memória RAM. E memória cache, ele tem 1000 vezes menos. Então ele vai ter aqui megas, 6 megas, 12 megas, 8 megas de memória cache. E registradores. Registradores, se a máquina é de 32 bits, ela vai ter 32 registradores. A máquina de 64 bits vai ter 64 registradores. Então aqui você tem 64. Esse daqui não nos interessa muito, que é a memória que ele lê na inicialização. Você tem a memória cache, que hoje são megas
Já houve um tempo em que o HD era megas, hoje a memória cache são megas, a memória principal são gigas e a memória secundária são teras. A gente vai aqui, ó, em ordem em saltos de 1000. Como é que funciona? Qual que é a característica da memória secundária, que é o seu HD? Bom, todo mundo sabe, você instala um programa no HD, desliga o computador e liga de novo, seu programa está no HD. Então, essa memória secundária aqui, ela é uma memória que é persistente. Os dados estão disponíveis quando você desliga o computador e religa. A memória RAM, não. A hora que você corta a alimentação da memória RAM, todos os dados que você tinha lá, você perde. Então ela é volátil, ela só funciona enquanto o computador está ligado. A mesma coisa para a memória cache. A ROM e a EEPROM, elas estão sempre... Elas são imutáveis, mas elas são muito pequenininhas. Elas são para inicialização do computador e para rotinas básicas. E os registradores também, você cortou a alimentação, tudo que estava ali foi-se embora. Então, você passou a ter a necessidade, cada vez tendo mais programas, não faz sentido hoje a gente ligar o computador e digitar o código-fonte do Windows. Porque o código-fonte do Windows é algo tipo 100 milhões de linhas para você digitar. Então, não vai ter condição de você fazer isso. Isso precisa estar armazenado numa memória secundária. Essa memória secundária aqui, a gente também tem ela em outros níveis, né? Uma foto, por exemplo, que estava no seu HD, seu HD começou a encher, você fez backup num pendrive, você está na memória secundária também. Você quer ver a foto? Você vem aqui no HD e não tem a foto. Então você tem que lembrar, nossa, aquela foto eu coloquei na pendrive. Aí você levanta, vai lá no armário, busca pendrive, pluga no computador, espera aquele negócio conectar, e aí sim você consegue acessar a foto. É importante que vocês entendam aqui o seguinte: a operação dos programas, ela se dá da memória principal para cima. Quando a gente liga o computador, vamos supor, liguei aqui o Windows. O Windows estava aqui armazenado no meu HD, porque eu fiz a instalação dele. Quando esse Windows é carregado, os programas que vão ser ativos do Windows, eles são carregados do disco. A gente vê na inicialização o computador, o disco funcionando. Ele está carregando dados do disco para a memória principal. Quando ele acaba aquele carregamento, é o momento que a tela de login está aberta para você. Então ele foi no disco, leu dados e jogou na memória principal. Aqui é a operação. Agora, essa memória principal, ela é muito lenta em relação a cache. E ela é muito, muito lenta em relação a registradores. Então aqui você tem uma hierarquia onde o dado vai passando entre as memórias. Qual que é o raciocínio aqui, pessoal? É o raciocínio que nós temos. Por exemplo, eu estou aqui, eu vou dar a aula para você. Aqui na minha casa tem um monte de coisas, mas nem todas as coisas da minha casa estão aqui comigo nesse momento. Aqui nesse momento eu preciso de um fone para ouvi-los, eu preciso de um microfone, preciso de um mouse, de um teclado, do computador e da tela. É isso que está aqui perto de mim. Tem um celular aqui e é isso. Agora, por quê? Porque eu sei que nesse momento aqui, as coisas que eu vou precisar vão ser essas. Então eu não preciso botar uma panela de pressão aqui em cima da mesa. Embora eu tenha uma panela de pressão, mas ela está guardada lá. Então, isso é um tipo de otimização que a gente faz que reflete o que os projetistas tentaram fazer aqui com a memória. Qual que é o pressuposto deles? A cada momento que você tem um programa em execução, aquele programa tende a trabalhar em dados, em posições da memória próximas umas das outras. Então, o que a gente faz? A gente cria essa hierarquia com o objetivo seguinte: a maioria das vezes que eu for executar uma instrução, o dado já vai estar no registrador. Nossa, mas e se não tiver? Poxa, se não tiver é uma pena. Aí eu venho aqui e busco da memória cache, que ela é rapidona. E ela é muito maior, ela tem muito mais dados que os registradores. Então, legal, é como se fosse o armário do meu quarto aqui. O registrador é o que está aqui na minha mão. A memória cache é o armário. Se eu precisar de alguma coisa, aqui no armário tem coisas de aula, livros e tal. Se eu precisar de alguma coisa que eu acho que tem a ver aqui com a aula,
vai estar aqui no armário, é como se fosse a minha memória cache. É mais difícil, eu tenho que levantar, eu tiro o fone, levanto, vou lá, abro a porta e pego a coisa. Mas todas essas coisas de informática estão aqui. Agora, se alguém me pedir uma panela de pressão, aí é como se eu fosse lá na memória secundária, que aí eu vou ter que sair, eu tenho que sair do quarto, ir lá na cozinha, buscar essa panela de pressão dentro do armário e trazer. Ou seja, o tempo que eu vou demorar para buscar um mouse é muito menor do que o tempo que eu vou demorar para buscar uma panela de pressão. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? O programa tende a manipular os dados que são vizinhos. Então, você faz essa hierarquia buscando que, na maioria das vezes, você consegue trabalhar como se os dados estivessem todos aqui na memória cache. Só que, na verdade, os dados estão lá na memória secundária. E toda vez que você busca um dado que não está no registrador, você tem ali um dado, um dado perdido, é um miss, né? Você não conseguiu encontrar e você vem para a memória cache. Se esse dado está aqui, beleza, você ganhou. O dado não está aqui, puxa vida, eu vou lá para a memória principal e tento buscar. Aí eu vou na memória principal e acho o dado que eu queria. Graças a Deus, o dado que eu queria já tinha sido carregado do HD para a memória RAM. Porque se tivesse no HD, ia ser um parto. Eu ir lá no HD, botar um dispositivo mecânico para girar, para achar esse dado e voltar para a memória principal. A hora que esse dado sobe da memória principal para cache, ou em qualquer uma dessas subidas, o que, que acontece? Na memória cache, eu tiro o dado que está há mais tempo sem ser acessado. Então, eu faço a reposição, por exemplo, eu tenho a memória cache lá, eu tenho 5 coisas. Aí eu preciso de uma das coisas que não está na memória cache. Aí eu vou lá na memória RAM e busco o dado. Mas a memória cache já está cheia, já tem 5 coisas nela. Eu pego uma daquelas coisas, volto para a memória principal e naquele lugar que eu tirei eu volto e coloco o dado. E assim a coisa vai funcionando. Só que como tem essa localidade de acesso, muitas vezes você consegue acessar o dado numa posição boa. Vocês conseguiram compreender? Como é que ficou isso daí? Pessoal? Tá, aqui. Deu para entender sim, Cristiano. Ah, tá. Por favor. Então, beleza. Tá? É igual a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai para a universidade, você não leva tudo que você tem na sua casa. Você leva as coisas que tem chance de você precisar na universidade. Mas você não leva tudo que você pode precisar na universidade. Então, é a mesma coisa. Aí, se você estiver na universidade, precisa do livro de cálculo, você não levou o livro de cálculo, aí você tem o MIS. Nossa senhora, eu precisava do livro, não tem. Aí, o custo para você ter acesso a esse livro de cálculo é muito grande. Você pode ir na cache. Não, você pode ir você pode ir na cache. Qual que é a cache? Vai na biblioteca e vê se tem o livro disponível. Não, tá tudo alugado. Nossa, aí complicou, porque você vai ter que ir lá na sua casa buscar, e é muito mais demorado você ir na sua casa buscar o livro do que você abrir a sua mochila e tirar o livro de lá de dentro. É a mesma coisa isso daqui. Então você tem como se fossem mochilas de tamanho cada vez maior, aonde você vai armazenando. Bom, isso é na nossa vida, né? O bolso, depois você tem a mochila, depois você tem o carro, depois você tem a casa. É a hierarquia de memória, é isso aqui. Vamos para o próximo, então. Unidades de entrada e saída. Comunicação com o usuário e com o mundo exterior dos dados que estão sendo processados. Tem aqui uma portinha de alguma coisa aqui, que parece ser um HDMI. Tem aqui um teclado, tem um mouse bonito, tem esse negócio aí. Monitor. São os dispositivos de entrada e saída. Já falei para vocês, a rede, tudo que entra e sai dados do seu computador é um dispositivo de entrada e saída. Então, esse mouse aqui é um mouse sem fio, tem ali na porta USB um conectorzinho que está recebendo a movimentação dele. Tá bom. Isso aí é o básico do computador. Ali no final da aula nós vamos fazer uma experiência para ver se vocês realmente compreenderam aí mais ou menos como é que é. Máquina de Turing. Agora é a hora que a gente entra um pouquinho na história da computação, bem resumida. O computador é uma implementação de uma coisa chamada máquina de Turing.
Olha, máquina de Turing é um dispositivo teórico, ele foi feito por esse cara que era um matemático. Esse cara, num artigo científico, ele vislumbrou um equipamento. E é esse equipamento aqui. O equipamento é descrito num texto e não existia nada parecido. Aqui, ó, dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing, morreu em 54, muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais. O que é esse dispositivo? Bom, antes de eu falar desse dispositivo, eu vou falar de um dispositivo que é do nosso dia a dia, que aí vocês conhecem com certeza, que vai ajudar vocês a entenderem o que é isso. Na parte de teoria da computação, a gente estuda como é que o processo de computação em si ele foi evoluindo. Então, existe até a pergunta, o objetivo é responder a pergunta que é o seguinte: o que é computação? E aí você fala assim, computação é você usar o computador. Não. Pensa isso aí há 200 anos atrás. O que era computação? Né? Qual problema é um problema que pode ser resolvido por um computador e qual problema nunca será resolvido por um computador? Então tem um campo de estudos disso. Esse campo ele foi evoluindo e ali uma das máquinas mais simples é a chamada autômato. A gente tem ali um autômato. Autômato vocês usam rotineiramente. O que é um autômato? Por exemplo, aquela máquina de refrigerante. Você chega numa máquina, tem os botões do refrigerante. Como é que aquilo funciona? O algoritmo daquilo é simplesinho. Você aperta um botão. Aí a máquina pergunta: eu tenho dinheiro aqui? Não, assim, a máquina se pergunta o seguinte: o saldo que ele depositou aqui é maior do que o preço? Aí a primeira vez que você está apertando, você não pôs moeda nenhuma, aí a máquina responde: não. Não, ele não tem mais saldo do que o preço, não. Aí o que a máquina faz? Vai lá no display e mostra o preço. A máquina de refrigerante do passado, ela não ia fazer nada. Ela poderia talvez acender um LED vermelho e tal, mas as nossas que já são modernas, elas vão lá e mostram o preço. Suco vale, R$ 2,50. Aí tá bom. A máquina tá lá, do jeito que ela estava antes, independente de você ter apertado ou não. Você vai lá e insere uma moeda. A hora que você insere uma moeda, ela identifica pelo tamanho e pelas impressões qual moeda que é aquela. Ela fala, a moeda de R$1. Aí ela vai lá numa posição de memória, num registrador dela, é uma posição de memória onde ela guarda valores, e faz o seguinte: o valor do registrador é igual ao valor que antes tinha, mais R$1. Aí beleza. R$1, geralmente as máquinas lá no visor vai aparecer R$1 que você tem. Aí você aperta o botão ali, eu quero suco vale de novo. Aí ela repete o mesmo processamento. O saldo que esse cara tem é maior que o preço? Não. Então não faz nada, só mostra que o suco vale é R$2,50. Aí você vai, põe as moedas e tal, e vamos supor que você pôs R$3. A hora que você aperta o suco vale de novo, ela faz o que ela sempre está fazendo. Ela pergunta: o saldo que esse cara tem é maior do que o preço? Agora deu verdadeiro, porque agora você tem R$3, o suco é R$2,50. Ela fala, beleza, agora sim. Ela abre um dispositivo que o suco cai, e aí ela faz 3 menos R$2,50, esse cara tem que receber 50 centavos de troco. Então abre um dispositivo lá e solta 50 centavos de troco para você. Esse autômato é uma das máquinas que a gente estuda. E esse autômato ele vai evoluindo. A gente estuda 3 máquinas. A última máquina é essa proposta desse cara aqui, que é essa máquina de Turing. Essa máquina que ele propõe, olha, o autômato, antes de existir a máquina de refrigerante, já havia o conceito do autômato. Só não tinha implementação física. E aí esse cara vem e todo mundo achava que aquilo ali era a coisa mais moderna do mundo. Na verdade, uma calculadora que vocês usam hoje é um autômato. Né? No fundo, embora eu tenha feito a analogia lá atrás, a calculadora, aquela calculadora de R$1 que a gente compra no camelô, ela é um autômato.
A sua HP, que tem até linguagem de programação, aí não, aí é um computador mesmo. Mas a calculadora tradicional que você vai no mercado, na padaria lá, aquilo ali é um autômato. Igual a máquina registradora é um autômato também. Existiam esses tipos de máquinas. Você vê uma máquina registradora, não faz o que o computador faz. E aí esse cara fez essa proposta dessa máquina dele. Como é que é essa máquina? A definição dele é correta. Essa máquina, você tem uma fita, aqui é uma fita, na definição dele essa fita é infinita, e você tem aqui uma cabeça que faz leitura e gravação. E aí você tem um alfabeto de trabalho. Então você tem símbolos que essa máquina consegue escrever, símbolos que essa máquina consegue ler. E aí essa cabeça aqui, ela pode se movimentar pela fita. A fita você pode ir para qualquer posição que você quiser. Então vamos supor, começou na posição 0, aí você cria uma tabela de transição que você diz o seguinte: se tiver o símbolo A, vá para a posição 1000. Se tiver o símbolo B, faça isso. Se tiver o símbolo C, faça aquilo. Se tiver o símbolo C, volte 2 posições e reescreva o símbolo anterior para ser um A. Então, essa máquina dele, ele tem uma fita infinita, ele tem um alfabeto, que são os símbolos que a máquina sabe ler e escrever, e essa cabeça se movimenta livremente. E com isso, esse cara define o conceito de computação. Ele define até o conceito de inteligência, na verdade. Aí, vamos devagar aqui para não que esse cara aqui realmente foi um marco. E essa máquina que está aqui, essa máquina bobinha dessa fita, ela resolve qualquer problema. É provado, teoricamente, que ela resolve qualquer problema que o computador mais possante do mundo que existe hoje resolve. Então eu vou dizer de outra forma. Essa máquina que esse cara inventou é que criou o conceito do que seria o seu computador. O seu computador é uma implementação bonitinha dessa máquina dele aqui. Uma implementação mais bonita, mais veloz, mais eficiente, mas é essencialmente essa máquina. Qualquer problema que essa máquina, que é a máquina de Turing, por isso que ela chama universal, qualquer problema que o seu computador resolve, ela também resolve. E o cara provou isso num artigo, isso foi objeto de debate, como eu disse para vocês. Isso é uma matéria da computação até hoje, da graduação e da pós-graduação. A gente estuda isso daqui. E, na verdade, né, isso aqui ele define, porque tem um limite de problemas a partir dos quais o computador não consegue operar sobre ele. Existe um ramo de problemas que o computador nunca vai conseguir definir. Então, tudo que essa máquina aqui resolve, a gente diz que é um problema que é decidível, é um problema que é solucionável. Não interessa a quantidade de processamento que você tenha, para alguns problemas você nunca vai conseguir resolvê-los usando esse equipamento, que essencialmente é o seu celular, que é esse computador, que é o supercomputador da NASA. Não existem uma classe de problemas que esses computadores não conseguem resolver. E ninguém conseguiu até hoje vislumbrar uma máquina que consiga atender aqueles problemas. Então é como se a gente estivesse lá na década de 40. O seu computador, ele é bonitinho, mas ele é essa máquina que esse cara concebeu num artigo. E ninguém concebeu uma outra máquina que fosse mais eficiente que essa. Talvez a gente tenha agora com os computadores quânticos. Pode ser que eles deem um salto. Ou pode ser simplesmente que eles façam mais rápido o que o nosso computador já faz. Esse cara teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Primeira tarefa de casa para vocês, e realmente é uma tarefa, vocês vão ver esse filme aqui. Tem lá na Amazon Prime. E tem aí em qualquer lugar aí e tal. Olha só. Esse cara, esse filme aqui, ó, O Jogo da Imitação.
É a história desse cara na Segunda Guerra Mundial, quando ele é chamado para inventar o que seria o primeiro computador. Então, imagina, não havia o conceito de computador. Alguém sabia que esse cara tinha vislumbrado num artigo uma possibilidade de máquina que teria um poder de processamento que seria capaz de resolver o problema que eles queriam. E aí os americanos chamam ele para tentar fazer a implementação daquela coisa que ele tirou da memória, da cabeça dele. Não, isso aqui do seu artigo, será que é possível implementar? É possível. Então tá, então o que você precisa? E aí eles tentam fazer a implementação. Aqui, a máquina que esse cara construiu com a equipe dele. Aqui é um projeto reconstruído da máquina que ele trabalhou para construir. Fazer aqui um apanhado legalzinho, acho essa história interessante. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Os nazistas tinham essa máquina de escrever aqui, olha. Acho que era um telégrafo, não sei o que era isso daqui. Mas em essência, é uma máquina de escrever aqui, ó. Você tem um teclado onde você vai digitar as mensagens. Essa máquina chamava Enigma. E ela tinha aqui um sistema de engrenagens. E essas engrenagens, elas davam configurações para a máquina. Era algo tipo 30 mil, 40 mil configurações possíveis para a máquina. Todo dia de manhã, os nazistas passavam lá para os militares, né? Os militares avisavam qual que ia ser a configuração da máquina que eles estavam usando. Rodava essas engrenagens aqui de alguma forma, geravam uma configuração e eles contavam, a configuração hoje vai ser essa. O que acontece? Conforme eles digitavam a mensagem aqui, a mensagem era criptografada. Era uma criptografia boba. Boba para os dias de hoje. Para aquela época, era uma coisa fantástica. Vamos lá, deixa eu abrir aqui um Word para mostrar para vocês. Olha só, eu vou escrever uma palavra aqui. Opa, vou aumentar a tela. Olha aqui, ó. Aqui. Aí eu pergunto para vocês, que palavra é essa? Alguém tem algum chute? É difícil, né? É difícil você entender que palavra é essa. Aí eu pergunto para vocês aqui, olha. B-1 é A. F-1 é E. E-1 é o D. P-1 é o S. Olha aí que legal. Se você não sabe da regra, vai ser muito difícil você descobrir que isso aqui é a Aedes. Vou dar outra aqui, olha. Casa. Casa. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Casa. A, C, vira D. A vira B. S, P, Q, R, S, T. O A é B. Aqui, ó. Isso aqui seria a palavra casa. Mas olha só, se eu te dou uma palavra com essa conformação, é difícil você saber qual palavra que é essa. Porque ela pode ser, olha só, qual que é? Esse caractere é diferente desse, que é diferente desse. Legal. Esses dois aqui são iguais. E esse aqui é diferente desse. Quais palavras podem ser? Pode ser casa, que é o que eu pensei. Mas pode ser pata. Ó, esse é diferente desse. Esse é igual a esse. Pode ser gata, rata, mata. E aqui vai embora. Então, o que eles queriam, né? O que os americanos queriam? Queriam decodificar as mensagens nazistas.
E aquelas configurações mudava como que a máquina operava. O meu algoritmo aqui, ele está mais simples que da máquina Enigma. O meu aqui eu estou somando 1. Aqui, ó. Casa, eu fiz aqui, ó, somando 1. Mas eu poderia gerar uma outra configuração aqui. Eu poderia falar para você que é o seguinte: na primeira letra eu somo 1, na primeira eu somo 1, na segunda eu somo 2, na terceira eu somo 3, PQRS, TUV, na quarta eu somo 4. A vira B, C, D, E. Aí, ó. Agora já complicou tudo. Porque aqui eu somei 1, aqui eu somei 2, aqui eu somei 3, aqui eu somei 4. E você pode pegar isso daqui e mudar à vontade. Eu posso falar o seguinte: não, o caractere vai ser inventar a regra que você quiser. Bota aí no chat. Vocês conseguem perceber que mesmo nesse método de criptografia aqui, existem muitas configurações possíveis que a gente pode gerar? Eu posso pegar aqui, ó. Esse primeiro vai ser a soma do primeiro com o segundo, dividido por 4, multiplicado por 3. E assim vai embora. Eu posso criar uma tabela, que era o que a máquina Enigma fazia. Eu crio uma tabela. O C é o A. O Z é o T. O B é o E. O X é o K. E aí manda a mensagem dessa forma. Quebrar isso na mão era muito difícil. Quebrar isso hoje com o computador que a gente tem é trivial. Esse método de criptografia, ninguém usa isso daqui, porque hoje é facílimo. O seu banco não vai codificar sua senha assim. Mas naquela época não era. E aí esse cara é chamado para construir uma máquina que recebe as mensagens e tenta identificar o que está sendo dito ali. Então, todas as mensagens que eles tinham acesso vinham, eles davam a mensagem no papel para o cara configurava essa máquina aqui e tentava ver se o texto fazia sentido. Muito legal é que os nazistas mudavam à meia-noite o código. Então, eram tantas combinações que não dava tempo dessa máquina primitiva testar todas as combinações possíveis antes da meia-noite. Então, vamos supor, o cara precisaria de um mês rodando essa máquina para ver. Não, aí um mês o ataque já aconteceu, que o que quer é prever onde o exército vai estar nesse dia de hoje. Daqui a um mês eu sabia onde ele está hoje, não precisa, porque meus soldados já foram mortos, eu já sabia onde ele estava hoje. E aí virou um problema muito grande, eles não conseguiam resolver. E aí teve uma coisa que permitiu todas as mensagens nazistas. Isso aparece até no filme, né? O cara tem uma sacada lá, que é o seguinte: na verdade, eu não preciso testar todas as combinações. Eu consigo eliminar muito as combinações que eu vou testar, porque toda mensagem nazista começava com aquele Heil Hitler lá, que é o seguinte. Aqui, ó. Esses eram os primeiros caracteres da mensagem. Aí o que eles faziam? De tanto ver mensagem e saber que todas as mensagens começavam assim, então aqui ele já matava, olha, o H, o E, o I, o L, o T, o R. Aqui ele já matava 6 letras. Então, a hora que ele pegava a mensagem, ele já ia na máquina e configurava. Vamos supor que aqui tivesse A, B, C, D. Opa! O A é o H, o E é o B, o I é o C, o D é o L. E aí, quando eles fazem essa... Aqui, ó, H é o A. Então, aqui vai ficar A, o I é o C, o T não tem? Então, vamos supor que o T é E. O L já estava aqui, é o D. O E já tem. O E é o B. E o R? O R não tem. A, B, C, D, E, F. Aqui, ó. A mensagem chegava assim. Só que eles tiveram a sacada. Que isso aqui sempre tinha que ser isso daqui. Então eles matavam
esses caracteres A, B, C, D, E e F de cara. E aí reduzia as combinações que a máquina tinha que descobrir. E foi isso que permitiu que a máquina funcionasse e aí eles conseguissem decodificar as mensagens. Legal? Tudo bem essa parte aqui? Vocês vão ver o filme aí que eu pedi? Vamos. Beleza. Pode ver que é muito bom. Tá bom? Vê lá, ele vai ser legal para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Mas ele é um filme de Hollywood, né? Ele vai ter... Bom, enfim, é um entretenimento que a Edzum está proporcionando a vocês. Aqui é trabalhando para você ser mais feliz. O objetivo de Edzum é fazer o aluno feliz, não entristecer o aluno, tá bom? Programas de computador. Cada modelo de processador que você escolher possui um conjunto de instruções que são utilizados na construção dos programas. É por isso, pessoal, que você vê lá o processador da Intel, fulano de tal. Aí você, uma outra empresa, AMD vai lá e constrói um processador que você tira o processador da Intel, põe o processador dela e tudo funciona como se não tivesse alterado nada. Porque o processador ele tem uma especificação rígida explicando como é que ele tem que funcionar, quais são as instruções que ele recebe, qual que é o código, como é que ele tem que operar. E aí essa especificação, se você for na internet, muito provavelmente você vai conseguir ter acesso a isso. E você pode pegar aquilo ali e construir um processador que funciona exatamente igual esses aqui. Bom, os que a gente usa hoje em dia, eles são muito complexos, então você não vai conseguir fazer, não. Porque as instruções são complicadas. Mas tem processadores que a gente consegue fazer sim. Que instruções são essas que esse tal desse processador disponibiliza? Operações matemáticas, lógicas, interações com a memória e com os dispositivos de entrada e saída. Então você criou, a gente pode definir um processador. Olha, vamos lá. Vamos abrir aqui. Aqui, ó, um processador bem bobinho. Vamos criar o nosso processador aqui. Bobo. Nosso processador vai ter só soma, subtração. Aqui, ó, soma, subtração, multiplicação, divisão. Primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte: nosso processador aqui, ele tem, olha, 4 instruções. Os processadores têm muito mais, mas o nosso é um processador humilde. Se eu tenho 4 instruções, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu inserir uma tabela aqui. Deixa eu dar uma coisa. Excel. Já tem a tabela pronta. Vamos fazer aqui um projeto rapidinho para vocês entenderem o que é isso. Nosso processador, ele vai ter soma, subtração, multiplicação, divisão. Você pode até falar para mim, subtração é a soma com sinal invertido. É, mas o nosso vai ter. Olha só, nós temos então 4 operações. Então a gente tem que definir aqui, olha, o código da operação. Qual que vai ser o código da instrução? A gente tem 4 combinações, a gente precisa de 2 bits. Essa daqui vai ser o 00. Ah, meu Deus, deixa aqui aparecer, eu quero texto. 00, tá bom. Essa aqui vai ser o 01. Essa daqui vai ser o 10. Essa daqui vai ser o 11. Essa daqui é o comando 00. Então eu estou usando 2 bits. 1 bit é um valor que pode ter 0 ou 1. Aqui, ó, usei 2 bits. Imagina o bit como se fosse a luz aí do seu quarto. Aqui eu preciso de 2 lâmpadas. Quando as 2 lâmpadas estão apagadas, é uma soma. A primeira está apagada, a segunda está acesa, é uma subtração. A primeira está acesa, a segunda está apagada, é uma multiplicação. Quando as 2 lâmpadas estão acesas, é uma divisão. Pronto, identifiquei todas as instruções. Aqui.
Aí a gente fala o seguinte: como é que vai ser a nossa operação de soma? Nós vamos só somar no registrador, por exemplo. Quantos registradores nós vamos ter? Vamos colocar aqui que nós vamos ter, por exemplo, 2 registradores. Nossa máquina, nós vamos construir o processador. Lá nós vamos colocar 2 unidadezinhas de memória. É duas unidades só? Então, uma vai ser a unidade 0, outra vai ser a unidade 1. Pronto, aqui são os registradores. Vamos dizer, vamos deixar assim, que a nossa máquina, ela não tem acesso à memória, não tem nada. Com isso aqui, a gente consegue fazer alguns programas. Deixa eu ver, consegue? A gente precisa carregar, né? A gente precisa carregar o valor. Aqui, eu vou colocar aqui, essa subtração, como ela ela... Eu vou tirar a divisão. Aqui, Tem a operação de carga de dados. Tirei a divisão. Nosso processador não vai dividir, não. Olha só como é que a gente poderia fazer um programa. Agora eu quero o Word de novo. Nosso programa seria o seguinte. Carregue o valor 45 no registrador. Não, eu quero somar 2 mais 2. Carregue o valor 2 no registrador 0. Carregue o valor 2 no registrador 1. Some o registrador 0 com o registrador 1. Olha só que legal. O que nós fizemos aqui, nós criamos agora um programa em Assembler. O Assembler é quase a linguagem de máquina. Nós estamos operando, estamos fazendo aqui as instruções como o computador funciona. O que ele fez? Carregou 2 no registrador 0. Vamos fazer aqui a nossa máquina funcionar, então. Nossa máquina, assim, ela tem o registrador 0 e ela tem o registrador 1. Dentro da nossa CPU, vai ter as 2 unidades de memória. Vou executar o programa aqui. Carregue 2 no registrador 0. Ele veio aqui e colocou 2. Próximo comando. Carregue 2 no registrador 1. Carregue 2 no registrador 1. Qual que é o próximo comando? Some o registrador 0 com o registrador 1. Aqui está implícito que eu vou colocar o resultado no registrador 0. Mas a gente poderia criar um comando aqui, olha. Some o registrador 0 com o registrador 1 e coloque o resultado no registrador 1. Por exemplo, a gente poderia fazer assim. A nossa máquina é a mais simples possível. Sempre a gente coloca o resultado nesse cara aqui. Então, some o registrador 0. Aí o circuito de soma, que é a calculadora, a gente ia ter que desenvolver o circuito que faz isso. Mas isso daí você vai na internet e você acha. Some o registrador 0 com o registrador 1, vai descobrir que é 4, coloque no registrador 0, 4. Pronto. Nós criamos aqui, cadê? Vamos subir. Nós criamos uma arquitetura. Criamos um conjunto de instruções. Você pode depois buscar instruction set. É qualquer processador que você quiser saber quais as instruções que ele tem. Você bota isso aí no Google e você vai ver quais as instruções que ele tem, quais são os parâmetros. Criamos o código da instrução, definimos quantos registradores a máquina tem, demos um código para cada um deles, e escrevemos um programa em Assembler, usando essa máquina que nós acabamos de conceber. E agora nós podemos gerar o programa em linguagem de máquina. Essa que é a linguagem que o ser humano entende.
Essa aqui embaixo é a linguagem que o computador vai entender. É isso que o compilador vai fazer para executar o seu programa. Operação load. Qual que é o código dela? É 11. 11. Load 2 na posição 0. Vamos supor que a nossa máquina é 8 bits, eu vou ter o número 2 aqui em binário. Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número 2. No registrador 0. Depois o outro faça a operação de load do valor 2 no registrador 1. Depois faça a soma. Qual que é o código da soma? É 0, 0. Faça a soma do registrador 0 com o registrador 1. Olha aqui a sequência de zeros e uns. Agora, aqui tá bonitinho ainda para a gente ver que isso aqui é load 2 no registrador 0. Aqui é load 2 no registrador 1. Aqui é some o registrador 0 com o registrador 1. Como é que isso vai estar no seu disco? Não vai estar assim, não, na sua memória RAM. Não tem espacinho, não. Vai estar assim, 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 assim. Olha aqui, pessoal. Essa é a máquina que nós criamos. Ela tem 4 operações. As operações têm esses códigos. Nossa máquina definimos 2 memórias para ela dentro do processador, que são os registradores. Nós pegamos isso daqui. Criamos um programa em Assembler. Era assim que as pessoas... era assim que as pessoas programavam quando o computador foi criado. Quando a coisa evoluiu muito, depois de uns 10 anos, as pessoas programavam assim. Fizemos o programa em Assembler e geramos o programa em linguagem de máquina. Aquela nossa máquina, se a gente construir o hardwarezinho para ela e der essa sequência de bits, ela vai ter esse resultado. No registrador 0 você vai ter o valor 4, no registrador 1 o valor 2. Aqui faltou o comando de imprima. Você pode criar aqui um comando de imprima, que é imprima o valor do registrador na tela. Será que vocês captaram o que eu tentei explicar aqui? Como é que é um computador por dentro? Então, isso aqui é a linguagem de máquina, isso aqui é o assembler. Nós não vamos programar assim. Como é que nós vamos programar? Programação em alto nível. Como é que vai ser o programa que nós vamos fazer aqui na matéria? Vamos fazer assim, ó, A igual a 0, B igual a 1, coloque em A o resultado de A mais B. Assim é como nós vamos programar. Quando a gente programar isso daqui, esse cara aqui vai ser convertido nisso daqui, e depois ele vai ser convertido nisso daqui. O que está escrito aqui é exatamente esse programa. A tem o valor 0, B tem o valor 1. Ah, não. Oh, meu Deus. A tem o valor 2, B tem o valor 2, coloque em A o resultado de A mais B. A vai ter 4, B vai ter 2. O registrador 0 vai ser o A, o registrador 1 vai ser o B. E aí, pessoal, quero que vocês falem agora se vocês conseguiram entender essa maluquice que eu fiz aqui. Opa, mais ou menos. Fala mais aí, gente. Então tá. Fala. Cristiano, eu consegui entender porque eu já tive essa aula antes. Aí deu para já ter uma noção. Legal. Olha, pessoal, o que é importante vocês... Isso aqui não vai cair na prova, não é nada disso não. Isso aqui é o seguinte, vocês terem a visão de como que um computador opera. Todo processador tem um conjunto de instruções. Dentro do processador tem memóriazinhas que são os registradores. E aí,
essas instruções têm códigos, e é assim que ele lê da memória. Ele vai lendo da memória, aqui, ó. Ele lê da memória essa tripa aqui, ele sabe que os 2 primeiros é a instrução, ele sabe que depois vai vir um parâmetro de 8 bits, depois ele sabe que vem um parâmetro de tantos bits, entendeu? Na memória é tudo 0 e 1. Enfim, a gente pode voltar nisso daqui depois também, se isso aqui ficar estranho, se vocês sentirem falta, mas eu acho que vocês vão compreender, né? O que nós vamos precisar é bem menos do que isso para a matéria, mas tendo uma visão que cada processador tem um conjunto de instruções, isso aí não foi Deus que mandou, não. Isso aí um homem sentou e definiu, e implementou, e definiu como que aquilo tudo vai funcionar. E as operações que tem, elas variam de processador para processador. Igual o nosso processador aqui, tem só 4 operações. É válido. Tem processadores que vão ter mais operações que outros, isso varia entre os processadores. Então, quando você gera um programa para uma família de processadores. E o que é um programa? É um conjunto ordenado de instruções que faz o computador executar alguma coisa. Nós criamos um programa aqui. O nosso computador... Aqui, ó. Qual que é o nosso programa? Soma 2 mais 2. Ele faz o computador executar alguma coisa. Foi programado assim. Poderia ter sido programado assim. Poderia ter sido programado assim. O programa do computador é armazenado num arquivo em disco. Aqui a figura do HD, ó, com os bracinhos, são a sequência de discos empilhados. Depois é só no YouTube. HD por dentro. HD em funcionamento. Aí a pessoa tira a tampa, igual esse aqui tirou, e mostra um HD funcionando. Vocês vão ver como é que esses bracinhos se movimentam para buscar os dados. Para o programa ser executado, ele tem que ser carregado na memória. Quem carrega os programas na memória é o sistema operacional. O que é o sistema operacional? É o primeiro programa que é carregado no computador. Ele vai gerenciar os dispositivos, ou seja, o sistema operacional sabe falar com a impressora, sabe falar com a porta USB, sabe falar com a rede, sabe ler dados do teclado, sabe acessar o disco e escrever dados. E o programa que a gente vai fazer não vai saber isso. Ele vai pedir para o sistema operacional. Então, a hora que você clicou em cima do Word, igual eu cliquei aqui, o Windows foi lá, leu aonde estava o Word no disco, carregou o Word, jogou para a memória primária. Aqui, ó. O Word está na memória primária. Vamos aqui, ó. Gerenciador de tarefas, processos, memória. Aqui é a memória RAM. Cadê o Word aqui? Ó, o Excel está usando 40 megas da memória primária. O Word está usando 27 megas da memória primária. A hora que eu venho aqui e fecho o Excel, por exemplo, ó, não salvar, vamos voltar lá, não tem mais Excel. Ele saiu da memória primária e voltou para a memória secundária. Na verdade, ele está sempre na memória secundária. Ele saiu, foi da memória primária. Vamos voltar aqui, então. Um programa de computador é construído através da sua escrita numa linguagem de programação. Esse produto é chamado de código-fonte. Já mostrei para vocês 3 códigos-fontes aqui. São aqueles 3 que nós inventamos. O código-fonte é escrito numa linguagem muito próxima do homem. Para esta linguagem ser compreendida pela máquina, precisa ser traduzida. Olha aqui o fluxo. O código-fonte numa linguagem 1 vai para o compilador, ele faz análise léxica, análise sintática, ele gera um código intermediário. Esse código intermediário não otimizado, aí ele gera o código intermediário não otimizado para determinada arquitetura. Esse código, então, ele é otimizado dentro daquela arquitetura. Aí você tem o código objeto para arquitetura e depois você tem o código de máquina. Então, a hora que você manda compilar um programa, ele passa por diversas análises. O compilador
é o programa responsável por realizar essa tradução. Ele recebe o código-fonte como entrada e gera o código de máquina ou código executável como saída. E o que é um programa de computador? É um conjunto de regras lógicas para atingir um objetivo. Recebe dados do mundo exterior, faz o processamento e mostra os resultados. Os passos do processamento são expressos através dos algoritmos. O que são algoritmos? Que a gente vai estudar aqui. São receitas para realizar operações. Olha lá. É um conjunto finito de passos bem definidos para se solucionar um problema. Ele é um conjunto. Então, um algoritmo é um conjunto finito de passos, porque se ele for infinito, ele não existe. Porque não tem infinito papel no universo para você escrever um conjunto infinito de regras. Então ele tem que ser finito por natureza. Então é um conjunto de passos bem definidos. Por quê? Ele tem que ser bem definido para você saber o que você tem que fazer. A receita de bolo, ela só serve se você consegue ler a receita e entender o que você tem que fazer em cada passo. Então, o programa de computador é a implementação do algoritmo numa forma de escrita específica. Então, isso aqui é uma coisa importante da aula, né? Primeira parte importante da aula. O que tem no seu computador? No seu notebook aí que você está usando, no seu celular? Ele tem um processador, que é algo que faz contas. Ele tem memórias. Ele tem diversos tipos de memórias. Tem a memória principal, é a memória de trabalho. É uma memória que quando você desliga, você perde o que está nela. Mas ela tem um acesso mais rápido. Ele tem também a memória persistente, que é aquela que quando você desliga o celular ou você desliga o computador e você liga de novo, seus dados estão lá, então sua agenda de telefones no celular está na memória persistente. No caso do celular e no caso de muitos notebooks hoje em dia, eles usam a tecnologia SSD para fazer o armazenamento, não usam mais o HD. Então você faz um acesso bem mais rápido. E o seu celular, como o seu computador, tem dispositivo de entrada e saída. A entrada do seu celular é a voz, é o tato, são as teclas. A saída dele é a tela, é o áudio. E a mesma coisa o computador. E tudo isso funciona seguindo algoritmos. Conjunto finito de passos bem definidos para se solucionar um problema. Então, esse é um outro ponto aqui. Ao terminar essa aula, ou quando você assiste. Bom, antes de começar a aula da semana que vem, você tem que saber dizer que o algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos para se solucionar um problema. E é tranquilo. Algoritmo, conjunto finito de passos bem definidos para solucionar um problema. Conjunto finito de passos bem definido para se solucionar um problema. Conjunto finito de passos bem definidos para se solucionar um problema. Pronto, aprendeu o algoritmo. Era isso o objetivo dessa aula inicial. Tem outras definições de algoritmo. Se a gente quiser até bater papo aqui, a gente consegue criar mais definições. Especificação de sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a sua repetibilidade. Bom, óbvio, né? A receita de bolo, eu tenho que pegar a receita e conseguir fazer, e outra pessoa também. Se cada vez que eu faço o bolo com aquela receita, o bolo dá de um sabor diferente, aquilo ali não é uma receita boa. Qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum conjunto de valores como entrada e produz algum resultado como saída. Ou seja, a sequência finita de passos bem definidos para se atingir um objetivo. Então, o que você deve saber?
diferenciar os principais componentes do computador, entender o que é processador, o que é memória RAM, o que é disco rígido, o que é barramento, o que é dispositivo de entrada e saída. Barramento eu não falei, barramento é o que interliga todos esses componentes. Então o dado sai da memória RAM, ele tem que chegar no processador, ele vai por um barramento. É uma sequência de fios. E saber definir o que é um algoritmo, que vocês já aprenderam, uma sequência de passos bem definida para se solucionar um problema. Vamos ver aqui o que vocês têm de legal. Biografia de Alan Turing em 1 minuto. Esses vídeos aqui, pessoal, é para assistir, entendeu? Primeiro computador do canal Nerdologia. Demonstração da máquina nazista Enigma. Tudo aqui é coisa legal. Ó, componentes do computador. Hierarquia de memória, como é que funciona. Aí vai ter as animaçõezinhas, vai ser mais legal. E o que é um algoritmo. Lógica de programação. Então, videozinhos aqui, olha. Não deve ter nem 1 hora de vídeos, não. Você vai aí, clica aí, vai assistindo. Eu vi todos esses vídeos antes aqui. E aí vocês vão ter um exercício para a semana que vem. Esse capítulo 1 do livro está lá no portal. Vão ler esse capítulo 1 do livro. Primeiro vocês vão ver os vídeos aí e tal. Depois você vai ler o capítulo 1. Vai fazer um resumo. Faz o resumo aí no Word. Faz manuscrito e tira foto. E aí sobe a foto. Faz do jeito que você quiser. Enfim, na verdade, eu queria fazer o seguinte aqui, né? Leia o capítulo. Aí você fala assim, li, eu daria o ponto. Mas aí isso não funciona muito bem, então eu entrego um resuminho da leitura. Leitura tranquila, eu acho que depois dessa aula aqui, dos vídeos que vocês vão ver, vocês vão achar mamão com açúcar. Agora vamos fazer um teste aqui. 2 testes, né? Primeiro, se o portal está funcionando. Vamos ver aqui. Tem que mostrar para vocês aqui o portal. Ó. Vamos ver aqui, página inicial. Opa, voltou! É um sucesso. Engenharia Química. Aqui, pessoal. Link do Google Meet de vocês. Tem a aula de bioprocessos na terça-feira às 17 horas. Se algum de vocês, num dia lá, não, quarta-feira vai estar ruim para mim, eu prefiro assistir na terça-feira. Vai lá e assiste, que é a mesma aula, mesma coisa. Eu vou tentar sempre sincronizar. Aqui embaixo tem um plano de ensino. Plano de ensino, eu subi o plano de ensino do semestre passado, mas é o mesmo plano de ensino, só muda as datas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, rapidão. Ó, Engibio, a de engenharia de bioprocesso é igual da engenharia química. Bom, tem o plano lá no site da coordenadoria também. O que muda? Muda essa data aqui. Aqui, ó, fala que o encontro é na segunda-feira, o nosso é na quarta, pro semestre passado era na segunda. Não muda mais nada. Aqui as matérias que a gente vai ver. Então hoje, aqui ó, a gente está ainda no conceito, aplicabilidade e propriedade do algoritmo. Tem a segunda parte aqui. Deixa eu pegar aqui mais uma coisa para vocês verem. Os slides estão todos aqui. Aqui ó, eu ocultei para vocês. Hoje eu vou postar o vídeo da aula 1 aqui. Esse aqui são da matéria do semestre passado. Toda vez que a gente fizer uma aula, o vídeo vai ficar aqui para você poder rever. Eventualmente eu vou gravar alguns vídeos eu sozinho. Tem os vídeos já gravados, eu vou colocar aqui para vocês também. Então, você tem a seção dos informes aqui, né? O material. Vem a seção dos vídeos. Seção dos exercícios. Então, aqui, ó. As 10 listas, cada uma vai valer 3 pontos, então. Para dar os 30 pontos. Aqui, ó. Posso ativar a edição aqui. Já marcar essa primeira aqui, olha. Vamos dar uma data para ela aqui. Vocês vão fazer essa daqui para 3 de fevereiro. Isso. Já está com a data feita. Então volta. Acho que as outras estão... Eu não sei se está
Tá sem data essas outras aqui, tá com data do ano passado. Vai fazendo conforme a gente for fazendo aqui, ó. Semana que vem eu vou dar aula 2, aí eu vou abrir essa atividade para vocês. Aqui tem a seção do trabalho prático que vale 30 pontos. Tem ali a definição do trabalho prático. E aqui, ó, tem um vídeo de explicação que eu tirei fora, tá ocultado para vocês não começarem a fazer isso agora, desesperar, fazer tudo ao mesmo tempo. Depois vai ter a prova. Aqui, essa aqui foi a prova do semestre passado, foram 4 questões. Prova 2, foram 3 questões. Nessa seção de notas aqui, conforme a gente for avaliando as entregas, eu vou subir numa planilha aqui com as notas para vocês, pelo número de matrícula, aí você pode vir aqui e ver quais atividades foram corrigidas, quanto que você está. Às vezes vai dar erro, aí você me avisa, ó, você não olhou minha lista aqui direito. E nós vamos para a segunda coisa aqui de hoje, ó. Mercado Livre. Notebook. Notebook aqui, ó. Esse aqui. Abriu aí. Não precisa enviar, não. Vamos ver aqui, ó. Marca Vaio, notebook. Memória RAM, 8 GB. Aqui, ó. Esse aqui é a memória principal dele. A hora que você desligar, esses 8 GB vão embora. Capacidade do HD, 1 TB. Opa, então essa máquina aqui, ela é HD. Ela tem um HD, ela não tem SSD. Então, toda vez que você for carregar um dado da memória secundária para a memória principal, é um parto. O SSD é 5 vezes mais rápido. O SSD é o que seu celular usa, por exemplo. Então, essa daqui ela tem 1 TB. Resolução da tela, blá. Ela tem uma GPU. Epa, vamos pular a GPU aqui, ó. Processador Intel, linha do processador Core i5. Ah, é um processador médio. A gente tem o Core i3, tem o i5, tem o i7, tem o i9. Aqui vem, ó, o 10 aqui, ele é de 10ª geração. Olha aqui, ó, ele tem 6 megas de cache. Opa, então peraí. 6 megas de cache. Mas ele tem 8 GB de RAM. Multiplicou por 1000. E ele tem 1 TB de armazenamento, multiplicou por 1000 de novo. Aquela relação que eu falei para vocês. Ó, ele é quad-core. Então, ele tem 4 núcleos ali dentro. Então, ele não é um processador. Eles são 4 processadores dentro de uma única unidade. O que acontece? Chegou uma hora que esse clock aqui, olha, ele funciona a 1.6 GHz. 1.6 bilhões de clocks por segundo. Quando você exige muito dele, ele pode chegar até 4.2 bilhões de clocks por segundo. Chegou uma hora que os fabricantes começaram a ver que o tamanho reduzia muito. Mas esse tempo aqui, ele chegou, ele saturou. Porque agora, para você aumentar essa coisa muito mais do que isso, você exige um consumo de energia muito maior. Então, por exemplo, você aumenta o consumo de energia do seu computador em 50% para ele ganhar 2% de processamento. Não faz sentido. Ele passa a ter problema de esquentar muito. E aí eles tiveram a sacada. Ah, vamos fazer o seguinte. A gente consegue reduzir o tamanho das coisas, mas o clock desse negócio aqui, isso já saturou. Larga o clock do jeito que ele está. E agora nós vamos colocar 2 núcleos. São 2 processadores dentro de um. Vou colocar 3. Esse aqui colocou 4. O computador aqui que eu estou usando, que é um desktop, tem 8 núcleos dentro do processador. Então aqui você consegue ter uma visão sobre como que é a configuração, né? Ó, 8 GB de RAM. Pera aí, vamos ver como é que tá esse computador aqui que eu não tô fazendo nada. Vocês estão vendo que eu tô aqui dando aula para vocês. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, memória. Tô usando 5.3 GB de memória. A memória principal. Olha o meu disco. Tem 2 discos aqui, ó. O SSD 0%, o HD 0%. Porque ele carregou tudo para a memória. Ah, tem a GPU para falar para vocês aqui, ó. Tem a GPU, tá com 6% de processamento, 2%.
Eu vou falar da GPU para vocês. A memória 5.3. Se esse computador fosse igual ao meu computador de trabalho, um computador com 4 GB de RAM, eu teria 1.2 GB que eu teria que ficar buscando do disco toda hora. Esse HD aqui ia estar zoando para ficar buscando 1.2 GB do disco. Então eu consigo dar Alt Tab aqui, ó, movimentar as coisas, porque está tudo aqui na memória RAM. Tudo que eu estou usando. Se não fosse assim, eu ia ter que vir aqui e sair fechando o programa igual um louco. Ó. Só o Google Chrome aqui está consumindo 700 MB de memória. E aí tem a GPU, né? Esse cara, então, ele tem a CPU e ele tem a GPU. O que é essa GPU? É a unidade gráfica de processamento. A GPU, ela é a unidade, ela é um processador, mas ela não é igual a esse processador que a gente usa. Ela é um processador que faz só operações gráficas. Essas operações gráficas são para atualização da tela. Então, quando eu faço muita coisa aqui na tela, ele joga esse processamento para a GPU. Computador sem uma GPU, quem vai fazer essas manipulações matemáticas de tela vai ser a CPU. Então, sua CPU vai parar de, por exemplo, transmitir o Google Meet, vai pegar uma matriz lá de contas para fazer, vai executar aquelas contas, vai botar no endereço de memória, e é isso que é escrever na tela. Escrever na tela, colocar a figura aqui na tela, é você pegar um dado e botar numa determinada posição de memória. Depois que ela fizer isso, ela volta para o trabalho que ela estava fazendo. Quando o computador tem uma GPU, você tem uma outra unidade que fica responsável por fazer essas tarefas de atualização da tela. Aqui, ó, desse computador aqui é NVIDIA GeForce, então é uma GPU melhor. Desse notebook aqui é uma Intel UHD Graphics, que é uma GPU dentro da placa-mãe, integrada lá com a placa-mãe. É uma GPU baratinha, uma GPU de entrada, mas já tem uma GPU. Ela já consegue fazer as atividades dela sem precisar parar o processador para ir lá e fazer aquelas manipulações gráficas. Aí eu pergunto para vocês conseguiram entender esse anúncio aqui? A Rosana saiu. Mas alguém entendeu? Tranquilo, né? Já consegue agora, né, Getúlio? Precisar. Não sei se já sabia, mas é minha obrigação falar isso aqui também, né? Entender o que tem aqui no computador, para você entender. A memória RAM é aquela volátil, onde os programas estão. HD é onde você vai instalar as coisas. Isso aqui já devia saber disso, tudo bem? O que é uma GPU, o que é o processador, né? Como é que essas coisas influenciam. E aí, pessoal, eu estou subindo o vídeo lá para o portal, assim que ele ficar pronto aqui. Encontramos semana que vem no mesmo horário. Por favor, façam a atividade lá, o resumo, e vejam aqueles vídeos. É só isso que eu peço para vocês. E avisem a turma também, se vocês encontrarem, que o vídeo está lá. Tá joia? Professor, Diga. eu comecei a ler o capítulo que você deixou lá, Ah. e no final do capítulo tem um questionáriozinho, são 8 questões. O senhor quer que responde também ou faz só o resumo? Não, faça só o resumo, não precisa, não. Tá certo, então. O Mas vamos... resumo, você quer um texto discorrido ou pode ser em tópicos? Ah, eu queria um texto bem feito, hein? Assim, tá certo. não, você vê como você vai escrever. O resumo é para você, na verdade, não é para mim, sabe? Assim, com todo respeito. É uma coisa para você, seria como se fosse um primeiro contato seu. Eu imagino ali que do Word seria algo tipo umas 4 folhas do Word, assim. É algo desse tamanho, é um resumo mesmo. É só para você colocar em prática ali, para você guardar, a hora que você escreve, você guarda.